Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui em nosso canal nós temos a honra de receber o deputado federal Kim Kataguiri, que é representante também do Movimento Brasil Livre. Ele está em Belém e falará conosco sobre a reforma tributária em todas as suas dimensões. Deputado, seja bem-vindo ao nosso canal, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço o convite. Deputado, o Movimento Brasil Livre se apresenta como um movimento de caráter liberal. Do ponto de vista da tributação, qual exatamente é o pensamento do Movimento Brasil Livre, especialmente nesse contexto da iminência de uma reforma tributária? Acho que antes de qualquer coisa, simplificação, né? Fazer com que seja simples, todo mundo saiba qual imposto tem que pagar e quanto tem que pagar. Né? Nesse sentido, eu defendo que se juntem todos os impostos sobre os serviços e sobre o consumo, para que seja um só do ponto de vista da arrecadação. O que está previsto na proposta do API, que se discute na Câmara dos Deputados com o relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, é basicamente você criar o IBS, né, o Imposto pelos Serviços, e do ponto de vista da arrecadação ser um imposto só, mas da distribuição entre os entes federativos ser 3 impostos diferentes, né, com alíquotas diferentes dos municípios, nos estados e na União, porém, para todos os serviços e para todos os produtos, uma mesma alíquota, ou seja, a gente vai poder ter o IPS com alíquotas diferentes nos estados entre si, porém para todos os produtos e serviços dentro desse estado vai ser igual, com uma única exceção do imposto seletivo, que é aquele para desincentivar o consumo que já existe, que, por exemplo, de álcool e cigarro. A simplificação acho que é um ponto de consenso. Como ela vai se dar, aí é uma questão extremamente técnica, né, que a gente vai precisar fazer esse debate na comissão especial. E por outro lado, eu também defendo que você tenha uma desoneração da folha e do consumo e, para não diminuir a arrecadação, passar isso, enquanto a gente ainda não tem corte de gasto suficiente para cortar imposto. Falar em corte de imposto agora é populismo, porque a gente não tem arrecadação suficiente para cortar, ou não tem corte de gasto suficiente para cortar. Passar para o patrimônio e para a renda, que são impostos que aí sim tributam mais igualmente a sociedade, sobre o consumo penaliza muito os mais pobres, né? Isso e a redistribuição também, eu defendo que os municípios fiquem com a maior parcela, depois os estados, e o que sobrar fica para a União, o que é o contrário hoje. O que mais recebe é a União, depois os estados, e o que sobra vai para os municípios, né? Basicamente essa repartição que eu defendo que seja desonerado, seja incentivado o reinvestimento, e aí você tribute o lucro e o dividendo, uma vez que o investimento esteja desonerado. Entendi. Agora, tem uma questão. O Estado brasileiro ele é marcado, pelo menos do ponto de vista da tributação, de uma forte presença dos instrumentos jurídicos na Constituição. É a Constituição que traz toda a repartição de competências e determina para que os entes federados instituam seus tributos. No direito americano é diferente, o que parece-me facilita a coisa, porque qualquer reforma que eles queiram fazer, como fizeram há pouco tempo, acontece muito rápido. Aqui isto não acontece. Não é um momento oportuno para nós mudarmos essa realidade, tirar a questão tributária da Constituição e passar para a legislação ordinária, de modo que, quando houver necessidade de uma reforma, a coisa aconteça de maneira mais imediata? Eu concordo, inclusive defendi isso na reforma previdenciária, que infelizmente não prosperou, mas vou continuar a defender na reforma tributária, né? Em grande medida, o direito tributário no Brasil é sinônimo de direito constitucional, né? Se estuda muito pelos precedentes constitucionais. E isso não é razoável, porque o sistema tributário, a Constituição, é o básico, é aquilo que constitui o Estado, como o próprio nome diz, né? Os limites de atuação do poder do Estado, que é um monopólio legítimo do uso da força. Não pode entrar em especificidades como a questão tributária, que é uma questão que muda a todo momento e não pode estar engessada por um quórum qualificado de 3/5 nas duas casas em 2 turnos, né? Como a gente vai passar pela reforma tributária agora. Acredito sim que seja um momento oportuno e vou trabalhar para que aconteça. O governo tem uma proposta de reforma tributária também, inclusive, não sei até que ponto o secretário da Receita Federal caiu por conta disso, em razão da briga que tem em torno da CPMF. O senhor acha que quais são as chances de qual reforma passar? A do Senado, a da Câmara ou a do Poder Executivo? Bom, a gente ainda não tem a reforma do governo. Duvido muito que ele envie em CPMF ou ITF ou o que quer que seja sobre movimentação financeira. É um imposto ruim, com uma base de cálculo ruim, que incentiva a desbancarização, que incentiva a sonegação e que inclusive prejudica bastante a cadeia produtiva de indústrias mais complexas que precisam fazer várias transações, diferente do serviço, por exemplo, você faz 1 ou 2 ou 3 e já está resolvido o problema. Aí haveria na prática uma diminuição de impostos na ponta do serviço, mas um aumento de impostos na indústria, né, na produção.
o que acarretaria, a meu ver, um aumento do desemprego. Não acredito que o Executivo vá mandar essa proposta. Não posso avaliar a chance de aprovação da proposta do Executivo, porque essa proposta ainda não existe, né? Ainda precisa ser enviada ao Congresso, mas hoje, entre a do Senado e da Câmara, o que está mais avançado e que eu acredito haver mais consenso é a da Câmara. Certo. Há pouco tempo, uma ministra do STJ falou que a reforma tributária, nenhuma delas alcança o andar de cima. O senhor tem essa mesma perspectiva? O importante é se preocupar com essas questões ideológicas de justiça fiscal ou entregar para a nação uma reforma tributária que seja exequível? Acho que precisa ser exequível, mas ao mesmo tempo desonerar o consumo para justamente acabar com essa injustiça tributária que a gente tem hoje de proporcionalmente o mais pobre pagar muito mais do que o mais rico. Isso é fato, né? Paga muito mais proporcionalmente porque o seu salário vai para consumo. O mais pobre não investe em nada que renda acima da inflação, não poupa, enfim. Recebendo até R$1.500, R$2.000, a pessoa não faz poupança, não faz investimento, não compra imóvel, não faz nada. Gasta tudo em consumo e o imposto está concentrado no consumo. Acredito que precisa conjugar ambas as coisas. Ser simples, ser eficiente e ao mesmo tempo mudar a estrutura, desonerando o consumo e passando para o patrimônio e para a renda. Em quanto tempo, para nós finalizarmos, o senhor acredita que nós teremos essa reforma entregue para os brasileiros? Difícil fazer uma avaliação. Acredito que o fato do secretário Marcos Cintra ter saído atrasa esse processo e pode ficar, eu tinha perspectiva de votar ainda neste ano, aprovar na Câmara e aprovar no Senado, mas acredito que deve ficar para o ano que vem. Senhor deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Nós esperamos que o Movimento Brasil Livre, dentro daquilo que está fazendo aqui em Belém, alcance sucesso. Para aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, o nosso agradecimento contínuo. Nós nos encontraremos na próxima entrevista. Deputado, por favor, o senhor tem a palavra final. Muito obrigado. Mandar recado aí, grande prazer estar aqui em Belém. Minha mãe é de Santa Isabel, então estou frequentemente aqui desde criança. Dizer que é um prazer estar aqui. Nós estamos em casa, né? Então. Estamos em casa e agradecer e pedir também o apoio e a participação de todos vocês nesse debate tão relevante que a gente fez aqui agora, da reforma tributária. Tá certo.